És bem-vindo aqui em nosso coração. Olá, queridos, graça e paz. Sejam bem-vindos a mais esse estudo bíblico de um panorama bíblico da palavra de Deus. Semana passada nós não conseguimos gravar um vídeo por problemas técnicos e aí a gente acabou não conseguindo gravar o vídeo e nem colocar nas nossas plataformas. Mas essa semana nós vamos fazer o seguinte: nós vamos liberar esse vídeo no início da semana. Então, esse vídeo vai estar liberado para vocês no início da semana. E na quarta-feira, nós vamos liberar 2 vídeos. Então, essa semana, nós vamos liberar 3 vídeos no total. Um no início da semana, segunda-feira, né? No decorrer do dia, a gente vai estar liberando esse vídeo para vocês. E na quarta-feira, nós vamos liberar 2 vídeos para vocês. Então, hoje, nós vamos falar sobre Salmos, né? Então eu não vou seguir a ordem que está na Bíblia, porque eu vou falar sobre Salmos, e aí depois eu vou falar sobre Jó e Provérbios, e depois eu vou falar sobre Eclesiastes e Cantares, tá? E aí, então a gente vai falar sobre os livros poéticos. O livro de Salmos é um livro um pouco extenso, e a gente vai observar que ele é um livro um pouquinho extenso, né? Ele tem 150 capítulos, é o maior livro da Bíblia, né? E aí eu vou colocar já aqui para vocês, e aí eu quero já dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para vocês. Já pedi para que vocês possam compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Então, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que vocês puderem. Se inscreva nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, para que você fique por dentro das nossas novidades, das nossas notícias, dos nossos estudos. Toda segunda-feira, nós temos uma devocional com a pastora Bruna. Então, toda segunda-feira, nós temos uma devocional com a pastora Bruna. Essa devocional é um resumo da palavra de domingo. Então, tudo que é ministrado no domingo, a pastora, na segunda-feira, em 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo, ela dá um resumão, né, do que foi a palavra, de onde foi pregado, do que foi ministrado, para que você possa ter uma ideia mais ou menos do que a gente está falando. Tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre Salmos. Eu vou colocar aqui já para você, para que você possa já acompanhar conosco sobre tudo que nós vamos falar. Bom, a palavra Salmos, ela significa, é o plural os Salmos, na verdade, é o plural de salmo, que significa cânticos, hinos e poemas. A autoria, o livro de Salmos ele tem vários autores, mas um dos mais notáveis e um dos mais conhecidos é o rei Davi. Os personagens principais. O livro de Salmos não tem personagens principais no sentido tradicional, como uma narrativa literária, como nós acompanhamos nos outros livros. Em vez disso, o livro é uma coleção de poemas, hinos e cânticos religiosos que expressam uma variedade de emoções, pensamentos e experiências relacionadas à fé e adoração a Deus. Os personagens dos salmos são muitas das vezes os autores e os indivíduos que estão expressando suas emoções e experiências em forma de poesia e oração. Muitos dos salmos são atribuídos a Davi. O contexto do livro, o livro de Salmos é uma coleção de 150 poemas e cânticos religiosos que abrange uma variedade de temas, emoções e experiências espirituais. Cada salmo oferece uma janela para uma rica experiência espiritual do povo de Deus e a busca da humanidade por uma conexão com o divino. O ponto principal é a expressão profunda da relação entre o ser humano e Deus. Então, esse é o livro o livro dos Salmos, né? Então, o livro de Salmos, diferente dos outros livros, ele não tem uma história, não se tem uma narrativa histórica, não se tem uma linha histórica dele. E aí, eu nem vou conseguir aqui, depois no final eu vou colocar capítulo a capítulo, mas eu não tenho como colocar porque são vários salmos, por exemplo.
a gente depois vai observar que ele está dividido em 7 blocos. Então, são 7 blocos. Mas são 7 blocos que falam sobre. São salmos de lamento, salmos de ações de graças. E a gente vai observar que eles estão intercalados, eles não seguem uma sequência como os outros livros. Tá? Então, o primeiro bloco ele vai falar sobre salmos de louvor e adoração. Então, o primeiro salmo, ele fala sobre louvor e adoração. E aí fala do caminho do justo, dos ímpios, uma oração de Davi. Né? Então, ele vai, por exemplo, ele vai falar sobre o caminho do justo e dos ímpios. Só que ele não começa, o primeiro bloco, não começa no capítulo 1. Interessante isso. Por exemplo, o primeiro bloco, o primeiro capítulo dele é o capítulo de número 8. É o capítulo de número 8. Pra vocês terem uma noção. Então, o primeiro bloco, ele vai falar sobre salmo de louvor e adoração. E o primeiro salmo de louvor e adoração é o capítulo 8, que diz assim: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste do teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Então é um salmo de louvor e adoração. Então o primeiro bloco vai falar sobre salmos de louvor e adoração. O segundo bloco vai falar sobre salmos de lamento, de lamentação. E o primeiro salmo de lamentação é o salmo de número 12, né? É o primeiro salmo de lamentação. Então, o bloco 2 vai falar sobre salmos de lamentação, de lamento, né? É uma oração de lamentação. É um conjunto de orações que se foi feito no decorrer do tempo e que hoje nós temos acesso a essas orações e esses cânticos, tá? Então, olha só o que diz o Salmo de número 12, capítulo 1, 2 e 3. Salva-nos, Senhor. Já não há quem seja fiel. Já não se confia em ninguém entre os homens. Cada um mente ao seu próximo. Seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante. Então, agora, é um salmo de lamentação, de lamento. Um outro salmo de lamentação é o salmo de número 25. Salmo de número 25, que vai dizer assim: A ti, Senhor, elevo a minha alma. Em ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Então, é um lamento, é uma lamentação que está se fazendo sobre tudo o que está acontecendo, né? Como nós falamos, a maioria dos salmos é de autoria de Davi. Então, é uma lamentação, uma orientação de orientação e perdão, né? O terceiro bloco vai falar sobre salmos de ações de graça, de ação de graça. E aí o primeiro salmo de ação de graça é o salmo de número 18. É o salmo de número 18, que vai dizer assim: Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva e minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. Então, é um salmo de ações de graça, de render graças ao Senhor, de agradecimento, né? de glorificação ao Senhor, de nós rendermos graças àquilo que Deus tem feito. E esse salmo de número 18 é uma canção de libertação, quando Davi ele canta a libertação de uma das suas guerras. Então ele proclama esse salmo. Então ele faz uma ação de graça naquilo que Deus fez a ele.
E aí eu fico pensando que nós precisamos também fazer esses agradecimentos, essa ação de graça. Porque a ação de graça é um agradecimento que você faz a Deus por uma bênção que você alcançou, por algo que você conseguiu. E Davi, então, ele fala: Eu te amo, ó Senhor, minha força. Ele já inicia esse salmo com esse agradecimento e com essa relação de amor a Deus, né? E aí a pergunta que eu te faço nesse dia é: o quanto que você tem amado a Deus? O quanto que você tem expressado o seu amor por Deus? Bom, o quarto bloco vai falar sobre o salmo de romagem, salmo de romagem. E aí, o primeiro salmo de romagem é o salmo de número 120. E eu quero ler com vocês aqui agora. É o salmo de número 120, que vai dizer o seguinte: Eu clamo, eu clamo pelo Senhor na minha angústia, e ele me responde. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. O que ele dará a você? Como lhe retribuirá, ó língua enganadora? Então, é um salmo de romagem, é um salmo, sabe, de que esse salmo especificamente é um cântico de peregrinação, de quando eles iam para as guerras, quando eles iam para as lutas, eles cantavam, eles louvavam o nome do Senhor. E ele fala assim: Eu clamo pelo Senhor na minha angústia e ele me responde. Porque ir para a guerra, eu nunca fui, mas deve ser um negócio muito angustiante. E você precisa da resposta do Senhor. E ele fala: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. O que ele dará a vocês? Como ele retribuirá a língua enganadora? E aí no final ele fala assim: Sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. Então, por mais que se falasse de paz, mas eles falavam de guerra. Então são salmos quando você vai para a guerra, quando eles iam guerrear, quando eles iam para a batalha, eles cantavam, eles louvavam ao Senhor. Por quê? Eles já louvavam ao Senhor pela vitória. Eles já louvavam ao Senhor pela vitória que Deus iria conceder a eles. E eu fico pensando que às vezes nós não louvamos ao Senhor pelas nossas vitórias. Nós não louvamos ao Senhor pelas bênçãos que Deus tem nos dado e pelas bênçãos que Deus há de nos conceder. Nós não conseguimos adorar o Senhor. Nós não conseguimos louvar o nome do Senhor. Bom, o quinto bloco são salmos reais. São salmos reais. E aí o primeiro salmo real é o salmo de número 2. É o salmo de número 2, que diz o seguinte: Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, e dizem: Façamos em pedaços as suas correntes e lancemos de nós as suas algemas. Esse salmo de número 2, ele vai falar porque as nações estavam se amotinando, Davi estava provavelmente numa situação bem difícil, bem complicada, né? E aí, então, ele expressa esse salmo como um rei prometido por Deus, como um rei que Deus colocou naquele lugar, como um rei que Deus preparou, um rei que Deus preparou. O salmo, o sexto bloco, são salmos sapenciais. São salmos de sabedoria. São salmos de sabedoria. Olha o que diz. E aí o primeiro salmo de sabedoria é o Salmo 1, que diz assim: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios e não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor
e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Então, são salmos de sabedoria, né? E aí, esse Salmo 1 é um salmo que a gente já ouviu muito sobre isso, de que é um conselho, na verdade, né? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Então, que conselho você tem seguido? O livro de Salmos realmente é um compilado de livros para que a gente possa entender e expressar nossa adoração a Deus. E aí o último, o sétimo bloco, são salmos imprecatórios. E aí, o primeiro salmo imprecatório é o salmo de número 7, que diz assim: Senhor meu Deus, em ti me refugio. Salva-me e livra-me de todos os que me perseguem, para que, como leões, não me dilacerem nem me despedacem, sem que ninguém me livre. Senhor, meu Deus, se assim procedi, se nas minhas mãos há injustiça, se fiz algum mal a um amigo, ou se poupei sem motivo o meu adversário, persiga-me o meu inimigo até me alcançar. No chão me pisoteie e aniquile a minha vida, lançando a minha alma lançando a minha honra no pó. Então, são um conjunto de expressões, são um conjunto de declarações de amor, de lamento, de salmos de incentivo para ir a uma guerra. Eu aconselho você a meditar no livro de Salmos. Não é um livro que você consegue estudar rapidamente, porque é um livro grande, é um livro de 150 capítulos, com mais de 2.000 versículos, tá? Então não é um livro rápido de se estudar, mas é um livro que você precisa ter paciência, calma, tranquilidade, né? Você pode ler o livro de Salmos, estudar o livro de Salmos paralelo a outros livros, porque isso acaba te dando mais forças, vai te dar mais energia, vai te dar mais sabedoria. E eu quero ler com vocês um dos salmos que a gente mais conhece na Bíblia. E eu quero que você se atente a esse salmo, que é o salmo de número 23. É o salmo de número 23, que é o salmo que a gente mais conhece, que diz assim: O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do meu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Esse salmo é um salmo de Davi, e ele fala: Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. E aí eu quero, rapidamente, nesse tempo que falta, falar um pouco sobre esse Salmo 23, que para mim é um dos salmos, todos os salmos são importantes, mas é um salmo que a gente precisa entender ele. Se a gente compreender ele, a gente vai viver uma vida muito melhor. Ele fala o seguinte: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Mas ele fala que só não vai ter falta se o Senhor for o seu pastor, se o Senhor for o nosso pastor. Porque se o Senhor não for o nosso pastor, a gente não pode ter essa certeza de que nós não, de nada nós teremos falta. Mas se o Senhor é o nosso pastor, aí sim, de nada nós teremos falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. O Senhor, quando ele é o nosso pastor, ele nos faz ir a lugares tranquilos, nos faz ir às pastagens tranquilas, às águas tranquilas, mas só se ele for o seu pastor. Então, o que eu quero deixar para vocês aqui nesse dia o Senhor tem sido o seu pastor, mas de verdade, de verdade.
E quando eu falo que o Senhor é o seu pastor, é que a sua vontade não tem que prevalecer, mas tem que prevalecer a vontade do Senhor. Que a vontade do Senhor possa prevalecer na sua vida. Eu quero deixar aqui o capítulo a capítulo para que você possa ter a dimensão do tamanho do livro de Salmos. Ó, nós temos aqui até o capítulo de número 28, tá? Você pode ver de capítulo a capítulo até o de número 28. Temos aqui até o capítulo de número 56. Tá vendo aqui, ó? Até o capítulo de número 56. Então, capítulo a capítulo. Até o capítulo de número 84. Até o capítulo de número 112. Até o capítulo de número 140. E até o capítulo de número 150. Então, são 150 capítulos, 150 salmos de amor, de dedicação, de gratidão ao Senhor. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar por você, Pai. Nós oramos agora que o Senhor possa abençoar essa pessoa que está nos assistindo, que o Senhor possa derramar da tua graça sobre a vida dele, que verdadeiramente ele possa compreender esse livro. Pai, abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, um forte abraço. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua semana. E quarta-feira nós vamos lançar 2 vídeos para vocês, para que vocês possam acompanhar o nosso estudo bíblico. Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço. Até mais. Tchau. Uma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor.